Olá, meus irmãos, estamos de volta para continuar a nossa leitura bíblica, agora no livro de Josué. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra. O Senhor traga a nós ensinamentos a partir dela, aumentando a nossa fé, a nossa esperança. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, sem demora, vamos lá para a Bíblia, seguindo o livro de Josué, fazendo então hoje a leitura do capítulo 16, as terras herdadas pelos filhos de José. A terra que coube aos filhos de José vai do Jordão, na altura de Jericó, junto às águas de Jericó ao oriente, e se estende pelo deserto que sobe de Jericó, através da região montanhosa até Betel. De Betel vai para Luz e passa pela região dos Arquitas até Atarote, desce para o ocidente até o termo dos Jafletitas, até a região de Bet-Horon inferior e daí até Gezer, indo terminar no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A região dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, incluía ao oriente a fronteira da sua herança, vai de Atarote Adar até Bet-Horon superior, depois vai para o mar junto a Micmetá ao norte e vira para o oriente até Taanat Siló, margeando a leste indo até Janoa. De Janoa desce a Atarote, a Naarate, toca em Jericó e termina no Jordão. De Tapua, estende-se para o ocidente até o ribeiro de Caná e vai terminar no mar. Essa é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, juntamente com as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades e os seus povoados. Os eframitas não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram vivendo no meio deles até o dia de hoje e tornaram-se escravos, sujeitos ao trabalho forçado. Capítulo 17. As terras herdadas pela meia tribo de Manassés. A terra que coube à tribo de Manassés, o primogênito de José, foi a seguinte: a Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, como era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte segundo suas famílias, isto é, os filhos de Abiezer, os filhos de Heleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Refé e os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo suas famílias. Mas Zelofeade, filho de Refé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que foi-lhes dada herança no meio dos irmãos seu pai, conforme a ordem do Senhor. E Manassés recebeu 10 partes de terra, sem contar a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança dentre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. A região de Manassés vai desde Azer até Micmetá, próxima a Siquém. A fronteira estende-se para o sul até os moradores de En-Tapua. A terra de Tapua ficou pertencendo a Manassés, mas Tapua, junto à fronteira de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Depois a fronteira desce ao ribeiro de Caná. Efraim recebeu as cidades ao sul do ribeiro, que estavam no meio das cidades de Manassés. A fronteira de Manassés está ao norte do ribeiro e prossegue até o mar. Ao sul, a terra é de Efraim e ao norte de Manassés, sendo o mar a sua fronteira. A região estende-se ao norte até Azer e ao oriente até Issacar. Em Issacar e em Azer, Manassés recebeu Bet-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanaque e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, com as suas 3 colinas. Contudo, os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porque os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando os israelitas se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram de todo. Então, os filhos de José falaram a Josué: Por que me deste como herança apenas uma só parte, uma porção de terra? Somos um povo numeroso e até aqui o Senhor me tem abençoado. Josué lhes respondeu: Se és povo numeroso, sobe ao bosque e corta para ti lugar ali na terra dos Perizeus e dos Refaíns, já que a região montanhosa de Efraim é pequena demais para ti.
Os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos bastaria. Além disso, todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os de Bet-Seã e das suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, isto é, a Efraim e Manassés: és um povo numeroso e tens grande força. Não terás apenas uma porção de terra, mas a região montanhosa será tua, embora seja bosque, tu a cortarás e possuirás as suas extremidades, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e sejam fortes. Capítulo 18 de Josué. O tabernáculo é erguido em Siló. Depois de conquistar a terra, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda da revelação. Dentre os israelitas restavam 7 tribos que ainda não haviam repartido a sua herança. E Josué disse aos israelitas: até quando demorareis para tomardes posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Escolhei 3 homens de cada tribo e eu os enviarei, e eles percorrerão a terra e a demarcarão segundo as suas heranças, depois voltarão a mim. Eles as repartirão em 7 partes. Judá ficará em sua região, no lado sul, e a casa de José ficará em sua região, no lado norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes e trareis a mim a sua descrição. Eu lançarei as sortes para vós aqui perante o Senhor nosso Deus, porque os levitas não têm parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança além do Jordão, ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então, aqueles homens se aprontaram para sair, e Josué deu esta ordem aos que demarcariam a terra: ide, percorrei a terra e demarcai-a, depois voltai a mim. E aqui em Siló lançarei as sortes para vós perante o Senhor. Aqueles homens foram e, passando pela terra, demarcaram em 7 partes segundo as suas cidades, descrevendo-a num livro. Eles voltaram a Josué ao acampamento em Siló. Então Josué lançou as sortes para eles em Siló perante o Senhor, e ali Josué repartiu a terra entre os israelitas conforme as suas divisões. A herança da tribo de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo suas famílias. E coube-lhe o território da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. A sua fronteira ao norte, parte do Jordão, vai até a encosta ao norte de Jericó e, subindo pela região montanhosa para o ocidente, chega até o deserto de Bet-Aven. Ali passa até Luz, ao lado de Luz, que é Betel, indo para o sul, e desce para Atarote-Adar, junto ao monte que está ao sul de Bet-Horon inferior. E a fronteira prossegue, virando pelo lado ocidental para o sul, desde o monte que está defronte de Bet-Horon e chega a Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua fronteira ocidental. A sua fronteira meridional começa desde a extremidade de Kiriat-Jearim e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa. Desce a extremidade do monte, que está fronteiro ao vale de Ben-Rinom, e está no vale dos Refaíns ao norte. Também desce ao vale de Rinom, do lado dos Jebuseus ao sul, depois desce ainda até En-Rogel. Passando para o norte, chega a En-Semes, e dali vai para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, desce a pedra de Boã, filho de Ruben, segue para o norte, margeando a Arabá, e desce ainda até a Arabá. Dali segue para o norte, ao lado de Bet-Hogla, e os seus extremos chegam à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Essa é a fronteira meridional. E o Jordão é a sua fronteira oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, conforme suas fronteiras, segundo suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, são Jericó, Bet-Hogla, Emek, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e os seus povoados. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef e Jebus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias. A herança de Simeão, capítulo 19.
Saiu a segunda sorte para Simeão, isto é, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Eles receberam a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A sua herança inclui Berseba, Seba, Molada, Hazar, Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Hormá, Ziclag, Bet Marcabote, Hazar Susa, Bet Lebaote e Saruém, 13 cidades e os seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades e os seus povoados. E todos os povoados que havia em redor dessas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. E da parte dos filhos de Judá tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era muito grande para eles. Assim os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte para os filhos de Zebulon, segundo suas famílias. A fronteira da sua herança vai até Saride, sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete e chega até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saride, a fronteira vira-se para o oriente, para o nascente do sol até a região de Quislot-Tabor, estende-se a Daberate e vai subindo até Jafia. Dali prossegue para o oriente, indo até Gat-Refé e Et-Cazim, chegando a Rimon, Metoar e virando-se para Neá. Ao norte vira-se para Hanatom e chega ao vale de Iftael. Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém estavam na herança. Eram 12 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Issacar. A quarta sorte caiu para os filhos de Issacar, segundo suas famílias. A região deles inclui Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Abis, Remete, Enganim, Enrada e Bet-Pazés. A fronteira deles vai até Tabor, Sazima e Bet-Semes, e termina no Jordão. Eram 16 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Azer. Saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias. A sua região inclui Reucate, Rali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A fronteira deles estende-se para o ocidente até Carmelo e Sior-Libinate. Vira para o nascente do sol, indo para Bet-Dagon, chega a Zebulon e ao vale de Iftael, para o norte até Bet-Emek e Neiel. Estende-se até Cabu ao norte, Hebron, Reob, Ramon e Caná, até a grande Sidom. Vira-se para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro, virando-se então para Oza, e de lá vai até o mar, perto de Maalabe-Aksibe. Umá, Afeca e Reob, ao todo, eram 22 cidades e os seus povoados. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Naftali. Saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo suas famílias. A fronteira deles vai desde Relef e desde o Carvalho em Zaanamim, vai até Adame, Nequeb e Jabneel, e depois Lacum, terminando no Jordão. Vira-se para o ocidente até Azote-Tabor, e dali vai para Rucoque, chega a Zebulon, ao sul, e a Azer do lado ocidental, e a Judá, à margem do Jordão, ao oriente. E as duas cidades fortificadas são Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kineret, Adama, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enrazor, Iron, Migdal-El, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Dan. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. A região da sua herança inclui Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timinate, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beni-Beraque, Gate e Rimon.
Mijarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Os filhos de Dan, porém, não conseguiram conquistar a sua região, de modo que eles subiram, batalharam contra Lezém e a tomaram. Eles a feriram ao fio da espada, tomaram posse dela e lá habitaram. E aí a Lezém chamaram Dan por causa do nome de Dan, pai da tribo. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Josué. Depois de terminar de repartir a terra como herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. E ele reedificou a cidade e lá habitou. São essas as terras que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas, repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E assim terminaram de repartir a terra. Capítulo 20. As cidades de refúgio. E o Senhor disse mais a Josué: Dize aos israelitas: designai as cidades de refúgio de que vos falei por meio de Moisés, a fim de que fuja para ali aquele que tiver matado alguém voluntariamente sem premeditar. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Quando o fugitivo for para uma dessas cidades, se apresentará à porta dela e exporá a sua causa aos anciãos da cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para viver entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não o entregarão, pois ele feriu seu próximo sem premeditar e sem tê-lo odiado antes. E viverá nessa cidade até que compareça a julgamento perante a comunidade e até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Então voltará para sua cidade, para sua casa, para a cidade de onde tiver fugido. Então designaram Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriate Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. E essas foram as cidades designadas para todo o israelita e para o estrangeiro que morasse entre eles. Elas acolheriam todo aquele que matasse alguém voluntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até apresentar defesa perante a comunidade. Capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Os chefes das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas paternas das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Então os israelitas deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arredores. Saiu a sorte para as famílias dos coatitas, para os descendentes do sacerdote Arão, que eram levitas. Caíram, por sorte, 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Para os outros coatitas, caíram por sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da minha tribo de Manassés. Para os gersonitas, caíram por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali, da minha tribo de Manassés, em Bazã. E para os meraritas, segundo suas famílias, 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades e seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão foram dadas essas cidades por nome aqui mencionadas, e passaram a pertencer aos descendentes de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas, que eram levitas, porque a primeira sorte saiu para eles. Assim lhes deram Kiriate Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá e seus arredores. Arba era o pai de Anak. Mas deram o campo da cidade a seus povoados a Caleb, filho de Jefoné, por propriedade. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores, Líbina e seus arredores, Jatir e seus arredores,
Estemoa e seus arredores, Olom e seus arredores, Debir e seus arredores, Aim e seus arredores, Jutá e seus arredores, Bet-Semes e seus arredores. Eram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arredores, Geba e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes descendentes de Arão foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos coatitas, que eram levitas, isso é, os demais coatitas, receberam as cidades que lhes caíram por sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores. Na região montanhosa de Efraim, Gezer e seus arredores. Quibzaim e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, eram 4 cidades. Da tribo de Dan, Euteque e seus arredores, Gibeton e seus arredores, Aijalon e seus arredores, Gat-Rimon e seus arredores, eram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Taanac e seus arredores, e Gat-Rimon e seus arredores, eram 2 cidades. As famílias dos demais coatitas receberam ao todo 10 cidades e seus arredores. Aos gersonitas, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e seus arredores, e Beesterá e seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e seus arredores, Daberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores, eram 4 cidades. Da tribo de Azer, Misal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Eucate e seus arredores, Reob e seus arredores, eram 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galiléia e seus arredores, Ramote e Dor, e seus arredores, Cartã e seus arredores, eram 3 cidades. Todas as cidades dos gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias do Meraritas, aos restantes dos levitas, deram da tribo de Zebulon, Joquineão e seus arredores, Cartá e seus arredores, Dímina e seus arredores, Naalau e seus arredores, eram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer e seus arredores, Jaza e seus arredores, Quedemote e seus arredores, Mefaate e seus arredores, eram 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e seus arredores, Manaim e seus arredores, Resbom e seus arredores, Jazer e seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades caíram por sorte para os Meraritas, segundo suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos israelitas foram 48 cidades e seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arredores, assim foi com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhe resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo 22. Josué abençoa as 2 tribos e meia. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tendes feito tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. Nunca desamparastes vossos irmãos até o dia de hoje, mas atendestes cuidadosamente à ordem do Senhor vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai agora e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Apenas tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Amai o Senhor vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a ele e a ele cultuai de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Moisés tinha dado terras à meia tribo de Manassés em Bazã, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos a oeste do Jordão. Então Josué os enviou para suas tendas e os abençoou. E disse-lhes: Voltai para as vossas tendas com grandes riquezas,
com muito gado, com prata e ouro, com cobre e ferro e com muitas vestes, e repartir com vossos irmãos o despojo dos inimigos. Assim, voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua posse, da qual se apoderaram, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. O altar do testemunho. Ao chegarem à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os israelitas ouviram dizer: os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos israelitas. Quando ouviram isso, os israelitas reuniram-se todos em Siló para irem guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um de cada casa paterna de todas as tribos de Israel. E eles eram chefes das suas casas paternas entre os milhares de Israel. E eles foram falar com os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, na terra de Gileade, e lhes disseram: assim diz toda a comunidade do Senhor: que desobediência cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Por acaso foi pouca a maldade cometida em Peor, da qual ainda até o dia de hoje não nos purificamos, apesar de uma praga ter atingido a comunidade do Senhor? Quereis hoje abandonar o Senhor? Se vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele derramará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Mas se a terra que possuístes está impura, ide para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e adquiri propriedade entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando um altar que não seja o altar do Senhor nosso Deus. Não foi assim que Acã, filho de Zerá, pecou no caso do anátema? E não foi por isso que a ira foi derramada sobre toda a comunidade de Israel? E não foi só ele que morreu por causa de sua maldade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a minha tribo de Manassés, e disseram aos chefes dos milhares de Israel: poderoso Deus, o Senhor, poderoso Deus, o Senhor. Ele sabe, e Israel também deve saber. Se fizemos em rebeldia ou em desobediência contra o Senhor, não nos poupes hoje. Se edificamos um altar para abandonarmos o Senhor, ou para oferecer holocausto e oferta de cereais, ou para oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo cobre isso de nós. Na verdade, assim procedemos com receio e de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gade. Não tendes parte com o Senhor. Assim, bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer o Senhor. Por isso dissemos: edifiquemos agora um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que nos sirva de testemunho entre nós e vós, e entre as nossas gerações posteriores, para podermos cultuar ao Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Assim dissemos: quando amanhã disserem isso a nós ou às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou abandoná-lo hoje, edificando altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, que não seja o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da comunidade, os chefes dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos
E o Senhor está no meio de nós, porque não desobedecestes ao Senhor. Agora livrastes os israelitas da mão do Senhor. Assim Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, os príncipes, deixaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade, para a terra de Canaã, os israelitas, e relataram a resposta a eles. Com isso, os israelitas ficaram satisfeitos e louvaram a Deus. Não falaram mais em guerrear contra eles para destruírem a terra em que os filhos de Ruben e os filhos de Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Josué convoca o povo à obediência. Muito tempo depois, o Senhor havia concedido a Israel o descanso de todos os seus inimigos em redor. E Josué já estava velho, de idade muito avançada. Josué chamou todo Israel com os anciãos, os chefes, os juízes e os oficiais, e disse-lhes: eu já estou velho, de idade muito avançada. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque foi o Senhor vosso Deus que batalhou por vós. Vede que vos repartir, por sorte, as nações que restam, para serem herança das vossas tribos, desde o Jordão até o Mar Grande, do lado do pôr do sol, juntamente com todas as nações que destruir. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e possuireis a terra deles, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós, nem mencioneis os nomes de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vos inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes, e até o dia de hoje ninguém pôde resistir-vos. Um só homem de vós persegue 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós, como já vos disse. Portanto, tende todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com elas vos casardes e vos tornardes amigos delas, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós, e açoite para as costas, e espinhos para os olhos, até que morrais nesta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Hoje vou pelo caminho que toda a terra vai, e sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. E assim, como todas essas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou aconteceram, também o Senhor trará sobre vós todos os males, até vos destruir nesta boa terra que ele vos deu, se quebrardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e cultuardes a outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa morrereis na boa terra que ele vos deu. Aqui terminamos, meus irmãos, a nossa leitura de hoje. Que Deus tenha abençoado a sua vida com a palavra dele. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra, que nos mostra a sua fidelidade, o seu cuidado para com o seu povo. Obrigado porque este cuidado se estende a nós, que fomos feitos seus filhos através da fé em Jesus. Abençoe, ó Deus, os seus filhos que puderam acompanhar esta leitura. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e até a nossa próxima leitura. Deus abençoe a todos.